Peço que agora você acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra infalível e inspirada de Deus. E por ora, nós vamos ler apenas os versos 31 e 32. João 5, 31 e 32. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Irmãos, entre abril a dezembro de 1961, em Jerusalém, aconteceu o julgamento de um homem chamado Adolf Eichmann, um oficial do alto escalão do regime nazista. Ele foi um grande responsável pela deportação de milhares de judeus para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 500 jornalistas cobriram o evento. E o julgamento foi televisionado para boa parte do mundo, que ansiava em ver a punição de um nazista fanático e um monstro antissemita. Embora no tribunal ele tenha se defendido, alegando que apenas cumpriu ordens, ele foi condenado à morte, irmãos, com base no depoimento de mais de 100 testemunhas e milhares de provas reunidas contra ele. Aonde eu quero chegar com essa história? O meu ponto é que testemunhas são fundamentais para se estabelecer a verdade dos fatos, especialmente em situações como essa. E curiosamente, no capítulo 5 de João, nós também nos deparamos com um tribunal. E para estabelecer a verdade, testemunhas são convocadas a esse tribunal para depor a favor e confirmar a verdade a respeito de Jesus Cristo, sobre quem ele diz ser de fato. Me permita apresentá-los ao contexto, ou elucidar o texto que vamos estudar hoje. No início do capítulo 5, Jesus declarou-se como Deus igual ao Pai, depois que ele curou o paralítico no tanque de Betesda. E isso acabou produzindo o primeiro grande embate entre Jesus e os judeus de seu tempo. Suas palavras o levaram ao Sinédrio, que era a suprema corte do judaísmo na época. E um julgamento aconteceu por conta de suas palavras. Jesus Cristo foi acusado de blasfêmia por seus conterrâneos. E em resposta a essas acusações, Jesus iniciou falando sobre seu relacionamento íntimo com o Pai. Foi o que ouvimos na semana passada. Agora ele convoca 3 testemunhas, a fim de confirmar e comprovar que ele é de fato quem diz ser o Filho de Deus e o Messias prometido. E segundo os procedimentos legais do judaísmo, irmãos, um testemunho isolado, ou seja, o testemunho de uma única pessoa, não era suficiente para comprovar a verdade dos fatos. Por exemplo, para que alguém fosse condenado de um crime, a lei em Deuteronômio estabeleceu o seguinte: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for que cometer, perceba, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Por isso, ainda que o testemunho do próprio Cristo seja mais do que suficiente para resolver a questão, ele convida 3 importantes e confiáveis testemunhas que darão validade às suas palavras e vão obrigar os judeus e a nós, irmãos, que estamos aqui hoje, a aceitar as suas palavras. A pergunta é: quem são essas testemunhas? É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje. Testemunhas em favor de Cristo. Testemunhas em favor de Cristo. Quem são essas importantes testemunhas, meus irmãos? O que elas têm a dizer em defesa de Cristo? Bem, o texto nos indica que há 3 importantes testemunhas prontas para depor a favor da divindade de Jesus Cristo.
E a primeira delas já tem autorização para entrar no tribunal. Versos 33 a 35, a primeira testemunha, João Batista. Primeira testemunha, João Batista. Diante das acusações dos judeus, Cristo convoca sua primeira testemunha com as seguintes palavras. Verso de número 33, acompanhe comigo, por favor. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Nós já sabemos que João teve um curto, porém poderoso ministério. Aquele homem de aparência e vestimentas caricatas abalou a Judéia com uma mensagem de arrependimento da parte de Deus. Não é à toa que os próprios judeus o consideravam um profeta. Mais do que isso, muitos judeus se questionavam em seu coração se acaso João não era o Cristo, o Salvador prometido. Seu ministério foi tão impactante em seus dias, que conforme nós vimos no primeiro capítulo de João, uma delegação de líderes judeus foi enviada de Jerusalém só para questionar: quem é você? E de bate pronto, irmão, sem enrolação alguma, João disse: eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que prepara o caminho para ele. Tanto que no dia seguinte à visita dos líderes judeus, quando João avistou Jesus, ele testemunhou com coragem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o próprio autor do Evangelho deixa claro no seu início, se depois você revisitar o capítulo 1, você vai encontrar isso. João veio como uma testemunha da luz, para que testificasse e levasse pecadores a Cristo para a salvação. E assim como Jesus assumiu ser o Filho de Deus, João testemunhou o mesmo a respeito dele. Só que Jesus continua, acompanhe comigo, verso 34. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Embora tudo o que João Batista disse sobre Jesus fosse verdadeiro, ele não dependia do testemunho de João nem de homem algum para estabelecer quem ele era de fato. A palavra dos homens sobre sua pessoa não tinha o mesmo peso, meus irmãos, que as suas próprias palavras, que as suas obras, ou que o testemunho do Pai. Ainda assim, diz o texto, ele menciona o testemunho de João, não por causa dele mesmo, mas por causa de seus ouvintes, para que pudessem crer e serem salvos. Pense bem, Jesus até aqui, irmãos, está pensando na salvação daqueles que o acusam. E ele continua ainda falando sobre João Batista, verso 35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Suas palavras aqui, irmãos, batem perfeitamente com o que nós encontramos no prólogo de João, seu capítulo 1. Ele diz, ele não era luz, mas veio como uma testemunha da luz. Como uma lâmpada, pense numa lâmpada. Sua função era iluminar o caminho e dirigir a atenção dos pecadores para algo além de si mesmo. Tanto que as palavras usadas por Jesus para descrever o ministério de João nos lembram uma profecia do Salmo 132, verso 17. Quando o salmista, inspirado por Deus, disse, ali farei brotar a força de Davi. Preparei, perceba, uma lâmpada para o meu ungido. Que lâmpada é essa, queridos? É João Batista. É a lâmpada que lança luz sobre o ungido prometido, o Salvador do mundo que é Cristo Jesus. A luz de João brilhou durante pouco tempo, mas enquanto brilhou, sua intenção era levar os pecadores a Jesus Cristo. E Jesus nos recorda que por um tempo eles se alegraram na mensagem de João. Mas a partir do momento que João disse, eu não sou a luz, eu sou apenas uma lâmpada, como os judeus reagiram? Eles o rejeitaram por conta de seu testemunho de Jesus Cristo. A conclusão aqui é que João Batista testificou que Jesus era o Filho de Deus e o Messias prometido.
Mas os judeus se fizeram de cegos diante da lâmpada que brilhava diante dos seus olhos. Pensando, irmãos, na utilidade ou na aplicação dessas verdades nas nossas próprias vidas, ou no nosso próprio contexto, eu quero extrair uma lição muito importante desse ponto inicial. Perceba, como João, somos chamados a sermos lâmpadas que apontam e glorificam a Cristo. Como João, somos chamados a sermos lâmpadas que apontam e glorificam a Cristo. Você conhece bem essa passagem? Jesus, no Sermão do Monte, dirigindo-se aos seus discípulos, ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como João Batista, meus irmãos, os cristãos são pessoas que resistem à tendência deste mundo de buscar glória para si mesmo. Nós vivemos numa cultura que fomenta o ego, o narcisismo, o orgulho. Somos ensinados desde cedo a nos colocarmos em primeiro lugar, a sermos o centro das atenções. No entanto, irmãos, o Evangelho vai na contramão desta tendência cultural e pecaminosa. Nós aprendemos que, quando somos salvos por Cristo, a partir de então, a nossa única e grande motivação na vida é viver para a sua glória em todas as áreas da nossa existência. O verdadeiro cristão, ele é alguém que entende a sua participação neste mundo e faz bom uso da posição e da influência que recebeu de Deus para apontar para a glória de Jesus Cristo. A minha pergunta a fazer neste momento é a seguinte, meus irmãos. Será que é o que nós temos feito? Será que temos usado nossa posição e influência para exaltar a Cristo? Somos pessoas que fazem bom uso dos dons e das posições que recebemos de Deus para a glória do seu próprio nome. É como você encara o seu trabalho, meu irmão. A sua única motivação para trabalhar duro, para entregar resultado, é receber uma promoção no trabalho? É ser reconhecido por seus superiores? Ou a sua grande motivação com a sua vocação é glorificar a Cristo através de uma conduta exemplar, da dedicação ao trabalho e de oportunidades para testemunhar dele? O mesmo pode ser dito, meus irmãos, sobre os nossos deveres no lar. Será, meus queridos, que nós estamos usando a nossa influência e autoridade como pais para revelar e levar os nossos filhos a Cristo? Os nossos filhos e os nossos cônjuges precisam perceber que a nossa única preocupação na vida, irmãos, não é contas, médico, lazer, escola ou as demais coisas da vida. Mas, principalmente, que nos esforçamos para sermos imitadores de Cristo e lâmpadas que revelam a luz do Evangelho para os seus. E na igreja, queridos, estamos usando os dons e as oportunidades de serviço para atrair as atenções para nós ou para Cristo? Muitas vezes, irmãos, uma coisa que acontece na igreja é a seguinte: nós nos esquecemos que se pregamos, cantamos, servimos, aconselhamos, lideramos, ofertamos, qualquer coisa que façamos, irmãos, deve ser feito para que Cristo seja conhecido e desejado no nosso meio, para a glória de Deus. Isso me lembra o que fez um jogador famoso da NBA chamado Jonathan Isaac. Em 2020, ondas de protesto do movimento Black Lives Matter tomaram todos os Estados Unidos da América. Muitas instituições estavam sendo pressionadas para aderir ao movimento. E com a NBA, a Liga Americana de Basquete, não foi diferente. O que aconteceu? Os jogadores passaram, antes dos jogos,
a cantar o hino nacional americano de joelhos e com a camisa do movimento. Jonathan, porém, foi o único que permaneceu de pé e se recusou a usar vestimenta. Quando foi indagado pela mídia, irmãos, ele aproveitou a posição e a influência que tinha para apontar para a glória de Cristo. Ele respondeu o seguinte: ajoelhar-se e usar uma camisa para mim não tem ligação com apoiar vidas negras. Não acho que isso seja a resposta. Todas as vidas, na verdade, importam para o Evangelho. Somos todos pecadores. E as respostas para os problemas mundanos, não apenas o racismo, está no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é, irmãos, usar posição e influência para apontar não para a própria glória, mas para a glória de Cristo. Sejamos assim, meus irmãos, lâmpadas que refletem a glória de Cristo. Amém? Nós estamos meditando no tema testemunhas em favor de Cristo. A primeira testemunha que entrou no tribunal foi João Batista. Eu quero convidá-lo a ouvir agora o testemunho da maior dentre elas. Versos 36 a 38. A segunda testemunha, o Pai. A segunda testemunha, o Pai. Ele começa assim, irmãos, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Como eu já disse antes, irmãos, Jesus trouxe João Batista à discussão, não por causa dele mesmo, mas para que os seus ouvintes fossem salvos. Ele não dependia do testemunho dos homens. E uma vez que os judeus recusaram o testemunho dele, agora ele recorre ao único testemunho que realmente importa, que é o testemunho do próprio Pai. Na semana passada nós ouvimos sobre o relacionamento íntimo e perfeito que o Pai e o Filho desfrutam dentro da comunhão da Trindade. E segundo Jesus, irmãos, palavras dele, o Filho faz exatamente aquilo que o Pai também faz. Ou seja, as obras deles estão em perfeita harmonia. Isso significa que todas as obras realizadas por Jesus são um testemunho fiel de que o Pai o enviou. E aí talvez nos perguntemos, que obras são essas? Considerando o contexto que gerou essa discussão aqui, ele está se referindo à cura do paralítico e a todos os demais sinais que realizaria no seu ministério. E mais do que isso, irmãos, tudo o que ele fez só foi possível porque o Pai o enviou e abençoou o seu ministério como Filho de Deus e Messias prometido. Só que Jesus continua seu argumento. Versos 37 e 38. Acompanhe comigo. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O que Jesus está dizendo é que não só nas obras que realiza agora, mas ao longo de toda a história de seu povo, Deus revelou a esperança da salvação que havia se manifestado agora. É exatamente, queridos, o que o autor aos Hebreus disse. Quando ele abre a sua carta, ele escreveu: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser. Veja o argumento de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: toda a revelação ao longo do Antigo Testamento, em todas as suas páginas e capítulos, todas as profecias e atos de libertação do próprio Deus, apontavam para este momento e para a pessoa que estava ali diante deles, dos judeus, para Cristo. E é exatamente por isso, irmãos, que agora os papéis mudam no tribunal. Jesus, que até então estava sendo acusado, começa a fazer sérias acusações contra os judeus. Ele faz 3.
Primeiro, estes judeus nunca ouviram a voz do próprio Deus, como Moisés ouviu. Segundo, eles nunca viram a forma de Deus. E terceiro, diferente de muitos servos do passado, como Abraão, Moisés, Elias, Samuel, eles não tinham a palavra de Deus habitando neles. E ali, irmãos, diante deles, estava aquele que representa perfeitamente a presença de Deus. Jesus, irmãos, ele é aquele que supera todos os profetas do Antigo Testamento, porque ele é a própria voz de Deus. No início do Evangelho, João também disse, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito o revelou. Ainda que Deus seja Espírito, na encarnação do Verbo, irmãos, é possível contemplar a exata expressão do seu ser. E por fim, a própria palavra de Deus, o Verbo, o Emanuel, Deus conosco, habitou no meio deles. E como é que os judeus reagiram, queridos? Com desprezo e rejeição. E qual é a razão para eles reagirem dessa forma? Jesus mesmo disse, porque eles não creem naquele que o Pai enviou. Os judeus não entenderam para onde toda a revelação apontava. E por isso nós o encontramos aqui com o coração endurecido. Qual a lição, irmãos, que esse segundo ponto pode nos trazer? Ouça bem. Não receber o Evangelho é negar o testemunho do Pai e negar a sua verdade. Eu vou repetir porque isso é muito importante, irmãos. Não receber o Evangelho é negar o testemunho e a verdade de Deus. Em Números, Moisés registrou um fato muito importante sobre Deus. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. É um pecado gravíssimo, irmãos. Quando nós tratamos a Deus e tratamos as suas declarações como se fossem uma mentira. Porque Deus é a própria verdade. Dessa forma, quando negamos aquilo que Deus declara, quando nos comportamos de forma contrária à sua revelação, nós estamos chamando a Deus de mentiroso. Vamos colocar isso em formas mais práticas. Como é que isso acontece? Por exemplo, acontece, irmãos, quando nos desviamos do verdadeiro evangelho para seguir falsos profetas com seus falsos evangelhos. É o caso, por exemplo, de seitas, como Testemunha de Jeová, mormonismo, adventismo do sétimo dia, islamismo, seitas que negam abertamente que Jesus Cristo é a revelação última de Deus. E algumas delas negam a divindade de Jesus Cristo. É o caso também do judaísmo, que desde os dias de Jesus até hoje, irmãos, seguem negando tanto a divindade como o messianismo de Jesus. Todos esses e muitos outros negam abertamente o testemunho que Deus deu a respeito de seu próprio Filho. O que eles estão fazendo? Estão tratando Deus como se ele fosse um mentiroso. Mas até mesmo nós, meus irmãos, ainda que não nos identifiquemos com seitas e heresias, nós também podemos negar o claro testemunho de Deus e tratá-lo como mentiroso. Você sabia disso? Não preciso recorrer aos exemplos extremos. Nós podemos fazê-lo também. Como? E a resposta é quando nós nos recusamos a receber o Evangelho e a nos submeter a Cristo como Senhor e Salvador. Ainda que não confessemos isso abertamente com os lábios, é o que se demonstra por meio da própria vida, meus irmãos. Pessoas negam o testemunho de Deus quando decidem viver em pecado e ignoram as advertências do Senhor. Pessoas negam o testemunho de Deus quando, ao invés de crer em Jesus e adorá-lo, decidem viver para si mesmas e para os seus próprios prazeres. Quando não amamos a Deus de coração e dedicamos a vida para fazer Cristo conhecido e desejado, falhamos em receber e viver na verdade de Deus. Por isso eu alerto na noite de hoje, não é possível agradar a Deus sem receber o testemunho que Ele dá de seu Filho. Não é possível agradar a Deus sem receber a Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que você, na noite de hoje,
precisa receber este evangelho em arrependimento pelos seus pecados e com fé de que Jesus Cristo é de fato quem diz ser o Filho bendito de Deus. Amém? Estamos meditando no tema testemunhas em favor de Cristo. A primeira delas, João Batista. A segunda delas, o Pai. A última delas, versos 39 a 47, as Escrituras. Versos 39 a 47, as Escrituras. Jesus agora tem uma carta na manga. Ele apela a uma testemunha que é inclusive querida pelos judeus. Versos 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. As palavras de Jesus, irmãos, só vão fazer sentido para você se você entender o seguinte. Os judeus sobre quem ele está falando aqui são obcecados pelo estudo das Escrituras. Eles eram estudantes muito aplicados e dedicados ao Antigo Testamento. O grande problema é que a atitude e a motivação deles nesse estudo estava completamente equivocada. Por quê? Porque os judeus do tempo de Jesus consideravam o conhecimento da Escritura como um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? A motivação deles para estudar não era conhecer o Deus das Escrituras. Era conquistar a vida eterna por meio do domínio da letra da lei. O que eles perdiam de vista, irmãos, isso é fascinante, é que a Bíblia deles, o Antigo Testamento, falava sobre Cristo. E essa não foi a única vez que Jesus admitiu isso. Quando ele abordou os 2 discípulos abatidos na estrada de Emaús, você conhece esse texto? Lucas capítulo 24. Ele lhes deu uma aula de como o Antigo Testamento apontava para a sua pessoa e para a sua obra. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, ouça só, constava em todas as Escrituras, em toda a Bíblia. Depois de aparecer aos 12, após sua ressurreição, ele também explicou como seu sofrimento, morte e ressurreição cumpriram as palavras do Antigo Testamento. Ainda no capítulo 24 ele disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Ouça, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Veja, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está defendendo algo fascinante, irmãos. Que o Antigo Testamento é a escritura cristã. Que o Antigo Testamento fala e testifica sobre ele. E ao longo de toda a história do povo de Deus, ele foi preparado para a sua vinda. Por meio de profecias, de tipos e de cerimônias, o Salvador foi anunciado em todas as páginas e capítulos da história da salvação. E agora, irmãos, que esta salvação havia chegado, os judeus não queriam ir a ele para receber vida. Não queriam ir a ele para receber vida. Observe a seguinte ilustração. A atitude dos judeus é semelhante a uma pessoa que está no topo de um arranha-céu diante de uma janela gigante. E do outro lado da janela, você tem uma vista privilegiada para o oceano. E ao invés de você se maravilhar com a paisagem que você tem diante de si, o seu foco está na janela, nas suas dimensões, no seu formato, na sua moldura. Isso não seria um absurdo? Você, diante de uma belíssima paisagem, concentrar-se em algo tão pífio? Pois bem, era exatamente o que os judeus estavam fazendo. Eles estavam concentrados apenas na letra da lei, mas eles perdiam de vista a beleza e a glória de Cristo que era refletida por meio delas. Seguimos no texto. Jesus disse, eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus não tem interesse nem no testemunho dos homens, nem na glória deles. Como assim? A questão, irmãos, é que Jesus não se enquadra no tipo de Messias que eles esperavam. Alguém que viria com a bandeira do orgulho nacional.
e que prometeria liberdade do domínio de Roma. Jesus é um Messias diferente, que veio para redimir do pecado. E como Jesus não é do tipo que muda para agradar os outros, ele não se interessava pelo tipo de glória que eles ofereciam. Afinal, diz ele, os judeus não amavam a Deus, irmãos. Veja que acusação séria. Eles não amavam a Deus. Eles até acreditavam que o amavam de todo o coração, como diz sua lei. Mas a verdade é que eles amavam mais as trevas do que a luz. E Jesus segue explicando isso. Versos 41 a 44. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Mesmo tendo sido enviado pelo Pai, irmãos, como Jesus tem argumentado, os judeus o rejeitaram. No entanto, se aparecesse alguém alegando ser o Messias, com base nas suas próprias credenciais e realizações, sabe o que os judeus fariam? O receberiam e lhe dariam glória. Mas como Jesus não é o tipo de Salvador que segue a agenda dos homens, eles não o receberam como o enviado do Pai. E este era o grande problema deles, irmãos. E o grande problema de muitas pessoas. Eles estavam mais interessados em receber glória e aceitação uns dos outros. Mas eles não queriam dar glórias ao Filho de Deus, ao enviado do Pai. E o nosso texto é concluído com as seguintes palavras. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Moisés era tido em alta estima pelos judeus, irmãos. Porque ele foi aquele por meio de quem Deus entregou a lei a Israel. E de certa forma, os judeus resistiam a Jesus porque pensavam estar preservando a lei de Moisés. Só que para surpresa deles, irmãos, Jesus está dizendo, vocês leram Moisés de forma errada. Vocês leram os livros de Moisés de forma errada. Porque Moisés, sobre quem vocês colocam as suas esperanças, escreveu sobre mim. Veja só que impactante, irmãos. De Gênesis a Deuteronômio, Jesus Cristo é aquele para quem Moisés apontou. Por isso, não crer em Jesus é também descartar tudo o que Moisés escreveu. E dessa forma, irmãos, imagine essa cena, no dia do juízo. Quem se levantará para acusá-los é aquele sobre quem eles depositam tanta esperança, Moisés. Porque eles falharam em crer naquele sobre quem Moisés escreveu. O que podemos aprender desse texto, irmãos? E eu quero extrair algumas aplicações sobre a leitura das Escrituras. Primeira aplicação. Devemos estudar as Escrituras para conhecermos a Deus. Isso parece tão óbvio, não é? Você sabe disso. Você não precisaria ter vindo à igreja hoje para ouvir isso. Mas a minha questão é a seguinte. Os judeus eram estudantes aplicados da Escritura. Teólogos de primeira linha, irmãos. Eles conheciam os livros bíblicos, conheciam sua teologia, mas não podemos dizer que conheciam verdadeiramente o Deus das Escrituras. E se eu e você não desejamos cair no mesmo erro, o que precisamos fazer? O que precisamos fazer para buscar mais a Deus e melhor? E a resposta é, precisamos buscar a Deus na palavra. Eu quero reforçar, irmãos, que esse livro que você tem em mãos, esse livro aqui, ele não é um simples livro antigo. Ele não é simplesmente uma obra histórica. É um livro inspirado, através do qual Deus fala conosco. A Escritura Sagrada é a voz do próprio Deus. Diferente do que muitos afirmam, não ser possível conhecer a Deus. Irmãos, é sim possível, porque Deus se deu a conhecer, Deus se revelou na palavra. E ele pode ser conhecido, não nas nossas imaginações, opiniões, não experiências místicas, mas na palavra inspirada
pelo Espírito Santo. A minha pergunta para o nosso coração é: será que temos nos aproximado mais de Deus por meio da palavra, irmãos? Nós podemos dizer que conhecemos mais ao Senhor por causa do nosso compromisso com esse livro sagrado. Pense bem nessa pergunta. Você conhece mais fatos sobre Deus? Ou você conhece o Deus revelado nas Escrituras? Uma coisa é ter conhecimento bíblico, irmãos. Outra coisa é conhecer o Deus sobre quem a Bíblia fala. Nós precisamos nos proteger, meus irmãos, do perigo de nos concentrarmos na letra da lei e perdermos de vista, como fizeram os judeus, a beleza do Deus por trás dela. Por isso eu quero convidar você, a partir de hoje, a encarar a leitura bíblica como um encontro pessoal com Deus. Tanto de forma privada, como no culto familiar, ou entre irmãos na fé, vamos nos aproximar da Escritura com santa expectativa, rogando a Deus para que Ele se revele ao nosso coração, para que o conhecimento dEle, irmãos, não só encha a mente, mas produza fé e adoração, porque esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. Segundo, devemos estudar as Escrituras para sermos transformados por ela. Você é alguém transformado pelo poder da palavra? Os judeus eram cheios de conhecimento, PhDs em teologia bíblica. Eles eram capazes de memorizar capítulos inteiros da Bíblia, irmãos. Mas pelo que vemos aqui, seus corações estavam endurecidos e intactos. Isso me lembra uma história contada por um pastor americano. Enquanto lecionava em uma faculdade, ele foi apresentado a um calouro, que era simplesmente o campeão estadual de memorização bíblica. O cara tinha simplesmente memorizado todo o livro de Hebreus. Dá para você? Todo o livro de Hebreus, irmãos. O pastor logo empolgou-se e lhe fez uma pergunta. Meu querido, qual a parte da mensagem de Hebreus mais tocou o seu coração? Sabe o que ele descobriu, irmãos? Que aquele jovem não conhecia nada da mensagem de Hebreus. E pior, ele não vivia nada de sua mensagem. É o que também pode acontecer comigo e com você. Você pode ter um cérebro teológico desse tamanho, mas ter um coração doente e uma vida não transformada. O propósito de Deus, meus irmãos, a nos dar a Escritura não foi simplesmente informar a mente, enriquecer o intelecto, foi nos conformar à imagem de Cristo. Depois, na sua casa, leia o Salmo 19. E você vai ver os efeitos que a Escritura pretende fazer no homem. E eu quero ler para vocês aqui o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a Escritura. Ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, olha só, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. É o que tem acontecido com você, meu irmão. Será que nós amamos mais a Deus em resposta ao estudo da Bíblia? Você ama mais as coisas de Deus a partir da Escritura? Será que nós nos tornamos mais sérios e disciplinados em nossa luta contra o pecado? Será que você se tornou mais santo e piedoso, meu irmão? Somos conhecidos por nossa dedicação à missão de Deus e à igreja. Porque o nosso coração, meus irmãos, não pode permanecer intacto. Quanto mais exposto você for à verdade das Escrituras, mais transformado e refeito à imagem de Cristo você será. Que esse seja o nosso grande objetivo, meus irmãos. Não só conhecer. Conhecer não é o suficiente. Conhecer para viver. Conhecer para ser transformado. E por fim, última lição. Eu quero encorajar você ao estudo do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é um livro sobre Cristo.
E eu sei que possivelmente você é um dos cristãos que tem um certo ranço do Antigo Testamento. Um livro difícil. Muitas histórias antigas, genealogias longas e sem sentido, cerimônias, muito sangue animal. E muitas vezes você pode se sentir frustrado, desencorajado ao se aproximar do Antigo Testamento. Mas como o próprio Jesus disse, irmãos, não se esqueça disso. Este é um livro sobre ele. De Gênesis a Apocalipse, o que nós encontramos é o desenrolar da história da salvação, cujo protagonista e o clímax é Jesus. Ele é o grande protagonista e tudo está caminhando para convergir nele. Cristo, meus irmãos, ouça bem, ele é o grande cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é o menino que nasceria da Virgem, sobre quem Isaías profetizou no capítulo 7. Ele é aquele sobre quem Isaías se referiu no capítulo 9 de sua profecia, como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, que foi esmagado por nossas iniquidades e transpassado por causa de nossos pecados. É para ele que os grandes personagens da Bíblia apontam. Ele é o segundo e mais perfeito Adão. Ele é um libertador maior do que Moisés. Um rei melhor e mais sábio do que Salomão e Davi. Um sacerdote mais eficaz do que Arão. É também para ele que os eventos locais e cerimônias da Bíblia apontam. Sua redenção é maior que a obra do Êxodo. Ele é o verdadeiro templo, por meio de quem nós nos aproximamos e adoramos a Deus. Ele é o perfeito Cordeiro de Deus, para quem apontam a cerimônia da Páscoa e o dia da expiação. Toda a Escritura, meus irmãos, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é um livro sobre Jesus Cristo e sua obra. Por isso, eu quero convidar você a estudar com entusiasmo, com expectativa o Antigo Testamento. Porque por meio das sombras, profecias e tipos, Jesus está sendo revelado. E eu digo a você, meu irmão, se você se dedicar, você vai colher frutos gloriosos desse estudo. Vamos depender do Espírito Santo. E vamos usar boas ferramentas. Eu, inclusive, posso recomendar para vocês. Livros, comentários, qualquer coisa que seja. Para que não desperdicemos, irmãos, os ricos tesouros que estão escondidos no